Amém, graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Eu queria, neste momento, trazer a mensagem bíblica desta noite, o estudo bíblico, a palavra que nós temos recebido do Senhor para o nosso coração nesta noite, e queremos compartilhar com as nossas famílias, inclusive você que está nos prestigiando hoje à noite. Estamos no contexto de 10 anos de aniversário, estamos prestando ação de graças ao Senhor nesse tempo, porque Ele tem nos abençoado. Temos completado 10 anos de caminhada como igreja aqui no Rio Grande do Sul, e o nosso coração está grato a Deus por tudo que Ele tem feito nas nossas vidas. Porém, ao mesmo tempo, nós sentimos a preocupação e, igualmente, a responsabilidade, como igreja, nos anos que estão por vir à nossa frente, de nos mantermos fiéis à palavra de Deus. E nós encontramos nas Escrituras Sagradas, no livro de Atos dos Apóstolos, alguns preceitos muito importantes que servem de paradigma, que servem de modelo para todas as igrejas ao longo dos séculos, inclusive na nossa geração, inclusive nós aqui da comunidade Vida Assim, igrejas que desejam agradar ao Senhor. Se nós quisermos ser uma igreja bíblica, uma igreja séria, nós precisamos valorizar os princípios que foram estabelecidos por Deus desde o início, desde os primeiros tempos, desde os primórdios, desde o início em que a igreja foi estabelecida no contexto ainda dos apóstolos. E hoje à noite eu queria estar trazendo uma palavra, uma mensagem que vai falar sobre os aspectos negativos da igreja. E o texto que eu quero utilizar para trazer esta mensagem está registrado no capítulo 4 de Atos dos Apóstolos, versículos 36 e 37, e o capítulo 5, versículo 1 em diante, até o versículo 11. Esse texto é o mesmo texto que nós utilizamos no domingo passado. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículos 36 e 37, e o texto que vem logo em seguida, o capítulo 5, versículos 1 até o 11. Diz assim a palavra de Deus: José, a quem os apóstolos deram o sobrenome de Barnabé, que quer dizer filho de exortação, levita, natural de Chipre, como tivesse um campo, vendendo-o, trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. Capítulo 5, versículo 1 em diante. Entretanto, certo homem, chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade, mas, em acordo com a sua mulher, reteve parte do preço, e levando o restante, depositou aos pés dos apóstolos. Então disse Pedro: Ananias, por que encheu Satanás teu coração para que mentisses ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Conservando-o porventura, não seria teu? E vendendo, não estaria em teu poder? Como, pois, assentaste no coração este desígnio? Não mentistes aos homens, mas a Deus. Ouvindo estas palavras, Ananias caiu morto, e sobreveio grande temor a todos os que estavam ali. Levantando-se os moços, cobriram-lhe o corpo, e levando-o, o sepultaram. Quase 3 horas depois, entrou a mulher de Ananias, Safira, não sabendo o que havia acontecido. Então Pedro, dirigindo-se a ela, perguntou-lhe: Dize-me, vendestes aquela terra por tal preço? Ela respondeu: Sim, por tal preço. Tornou-lhe então Pedro: Por que entrastes em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí à porta os pés dos que sepultaram o teu marido, e eles também te levarão. No mesmo instante, ela caiu morta aos pés de Pedro. Entrando os moços, acharam-na morta, e levando-a, sepultaram-na junto do marido. E sobreveio grande temor a toda a igreja e a todos quantos ouviram a notícia destes acontecimentos. Vamos orar. Senhor nosso Deus, louvamos o teu nome, te agradecemos por esta oportunidade tão especial, Senhor, nesse contexto do nosso 10º aniversário como igreja organizada aqui nesta região.
Tributamos a Ti honra, glória e louvor, porque até aqui Tu tens nos ajudado. Mas nesta noite, Senhor, nós queremos também compartilhar aquilo que Tu tens trazido para os nossos corações, com as nossas famílias, com os nossos amigos, e queremos que a Tua palavra, Senhor, venha ao nosso encontro, nos trazendo despertamento, nos trazendo orientações, para que possamos seguir em frente ao encontro de novos desafios, de novas experiências, mas acima de tudo, mantendo, Senhor, uma preocupação sadia de sermos fiéis aos preceitos estabelecidos na Tua palavra. Senhor, que o Teu Espírito Santo possa iluminar a nossa mente, o nosso coração, para recebermos a Tua palavra hoje aqui. Em nome de Jesus oramos. Amém. Glória a Deus. Como eu havia dito no outro culto, esse casal, Ananias e Safira, eles tomaram a atitude, eles tomaram a iniciativa de vender um dos terrenos que eles tinham. O contexto e um exame mais minucioso do relato bíblico vai nos apontar, vai nos revelar que este casal era um casal que tinha um nível, pelo menos, considerável de posse, de estrutura financeira. E eles, então, decidem vender um campo, um terreno que era de propriedade deles. Muito provavelmente é possível que eles tenham, então, anunciado isso publicamente diante da Assembleia da Igreja. É possível que eles tenham compartilhado isso publicamente com os outros irmãos. E se você for olhar o texto que nós lemos, antes deles tomarem essa atitude, um outro irmão, que chamava José, também havia feito algo semelhante. Ele vendeu um terreno que era de sua propriedade e, com o dinheiro arrecadado nessa venda, ele entregou 100% desse valor aos apóstolos. É possível também que esse irmão José tivesse também comunicado publicamente que entregaria essa contribuição, entregaria essa oferta para a obra de Deus na igreja ali naquela região. E o outro casal, Ananias e Safira, também optam por fazer a mesma coisa. Porém, apesar deles terem provavelmente divulgado que entregariam o dinheiro da venda do terreno para a igreja, eles, na hora de entregar aos apóstolos, a liderança da igreja, especificamente aqui nesse caso, ao apóstolo Pedro, eles decidiram fazer uma manobra que foi totalmente contra aquilo que Deus esperava na atitude deles. Eles anunciaram que venderiam o terreno e doariam os recursos para a igreja integralmente, mas eles decidiram separar, eles decidiram reter uma parte do valor arrecadado com a venda do terreno e entregaram para a igreja apenas o restante. E é exatamente aí, neste ponto, que a conduta deles é censurada pelo Espírito de Deus. E aí o apóstolo Pedro, ele percebe, através da revelação do Espírito de Deus, a trama que estava sendo efetivada através do comportamento hipócrita daquele casal. Com esta atitude, Pedro manifesta uma censura muito intensa, muito grande contra o casal, dizendo que eles tentaram ali mentir ao Espírito Santo de Deus. E aí, a Bíblia mostra, conforme nós lemos, que como evidência da disciplina divina, como evidência do juízo de Deus, os dois, marido e mulher, eles são fulminados com a morte. O Senhor disciplina aquele casal, tirando a vida de ambos. E como resultado disso, o texto encerra lá no versículo 11 do capítulo 5, dizendo que houve um grande temor na vida da igreja, houve um grande temor sobre todas aquelas pessoas que tomaram conhecimento desse ocorrido. Hoje, eu queria mais uma vez abordar esse texto, mas eu queria trazer uma ótica diferente, eu queria trazer uma abordagem diferente. Hoje eu queria falar, com base nesse texto, acerca dos aspectos negativos que você vai encontrar na igreja de Jesus Cristo. E esses aspectos negativos, eles estão presentes na história da igreja de Jesus Cristo desde os primórdios. Esses aspectos negativos estão presentes na igreja desde o seu nascedouro. E você vai acompanhando comigo aqui o raciocínio, acompanhando comigo a explanação, você vai perceber o quanto isso é sério para toda a igreja que deseja agradar a Deus. Eu estava pensando aqui, quando eu estava estudando para
elaborar esta mensagem, este sermão bíblico, e eu pensei que naquele contexto, como está inserido aqui na narrativa bíblica, havia muitas pessoas que, mesmo não fazendo parte da igreja, essas pessoas, muitas delas simpatizavam com o cristianismo, porém, elas não estavam efetivamente integradas na igreja. Muitas delas estavam ainda, nesse momento histórico, observando o nascimento da igreja, os primeiros passos da igreja, as primeiras manifestações da comunidade cristã. Lembre que no primeiro século, quando surge a igreja de Cristo, havia um contexto de perseguição, que com o passar dos anos, com o passar dos primeiros séculos, inclusive, vai se intensificando. Muitos cristãos morreram em função da perseguição do governo imperial, em função da perseguição dos governantes romanos. Lembre que na época a Judéia vivia sob o domínio do Império Romano. E o cristianismo, naquele contexto histórico, era tido como uma religião não oficial. Então havia, sim, uma situação de perseguição. Então muitos cristãos, muitas pessoas, apesar de serem simpáticas aos cristãos, elas estavam com o pé atrás. Elas estavam observando o andar da carruagem. Elas achavam interessantes os ensinamentos cristãos. Elas se sentiam atraídas pelas doutrinas do Cristo, do Messias, do fundador daquele movimento. Mas, ao mesmo tempo, elas tinham o pé atrás. E isso é confirmado através de uma leitura superficial. Você percebe isso lendo o texto completo do livro de Atos dos Apóstolos, que vai contar, que vai narrar todos os acontecimentos que foram sucedendo na igreja primitiva. E no meio dessas pessoas que não estavam integradas na igreja, mas que estavam observando os cristãos, que estavam observando a igreja, existia uma pessoa que a Bíblia não diz o nome dele, mas eu criei um nome hipotético para ele aqui. E o nome desse personagem é Arão Leviano Franciscoli. Arão Leviano Franciscoli era judeu, você já percebe o nome dele, né? Arão Leviano Franciscoli. Ele era judeu, e ele fazia parte desse grupo que estava observando os cristãos de longe, que ficava observando o andar da carruagem. Queridos, é uma forma de ilustrar aquilo que eu quero compartilhar com você a partir do texto bíblico. Então, esse homem, né, ele, na intimidade ali, junto aos amigos, né, mais próximos, ele era conhecido também como Chiquinho de Jerusa. Por quê? Porque ele era de Jerusalém. Então, a mensagem bíblica desta noite vai falar sobre os aspectos negativos da igreja, mas sob a ótica desse camarada, desse sujeito, Chiquinho Jerusa. Esse Chiquinho representa, como eu disse, aquelas pessoas que não estavam integrados na igreja, mas que estavam observando, que estavam analisando. Então esse homem, personagem hipotético aqui, como eu falei, mas que representa muito bem as pessoas que estavam ali, embora fora da igreja, mas estavam observando a igreja. Esse Chiquinho, ele observa como funcionava a comunidade cristã na sua época, no primeiro século. E ele percebe alguns aspectos negativos na igreja primitiva. O primeiro deles, que ele percebe, é que a comunidade cristã era um grupo onde não bastava ser pessoa de bem. Esse foi um dos primeiros elementos que esse sujeito, esse Chiquinho, percebeu. Ele conseguiu notar que entre os cristãos não bastava apenas você ser uma pessoa comum. Não bastava apenas você ser uma pessoa de bem, isso não era suficiente. Porque através dessa situação que aconteceu envolvendo Ananias e Safira especificamente, ele pôde notar, quando ele tomou conhecimento do que tinha acontecido, ele pôde notar que Ananias e Safira, mesmo estando legitimamente já integrados na comunidade cristã da época, mas eles tinham um coração corrompido. Eles tinham um coração que havia sido dominado por uma atitude que foi duramente rechaçada pela liderança do apóstolo Pedro e também por Deus. Então,
Esse homem, esse observador, como eu disse aqui, hipoteticamente chamado de Chiquinho, né? Ele observa que não bastava apenas ser uma pessoa de bem. Ananias e Safira, esse casal, eles eram pessoas comuns. Eles não eram pessoas criminosas. Eles eram pessoas do bem. Mas olha o que acontece com eles. Olha o que acontece quando eles tentam ofertar uma contribuição para a igreja, mas com uma atitude hipócrita, com uma atitude de falsidade. Fica descoberto, fica exposto, fica manifesto ali a verdadeira atitude, a verdadeira postura do coração deles. Fica tudo evidenciado ali diante da liderança da igreja, diante de Deus. O que é que a gente aprende aqui com essa observação? Esse aspecto para aquele homem que não era cristão, para várias pessoas que não estavam integradas na igreja, não faziam parte do cristianismo, mas que estavam observando a igreja, eles olhavam para isso e viam isso como um aspecto negativo. E a igreja de Jesus, ela funciona exatamente assim. Pessoas de bem, pessoas que são envolvidas com a rotina da sua comunidade, da sua sociedade local, e são pessoas valorizadas, pessoas prestigiadas, pessoas honradas, quando elas ingressam na igreja. Elas descobrem que, na verdade, elas não são assim tão pessoas do bem, não. Porque elas descobrem que na igreja, Deus revela, através da sua palavra, que todos nós somos pecadores. E que todos nós lutamos dia e noite contra a nossa natureza humana, que é pecaminosa, corrompida, depravada. E que muitas vezes vai querer nos levar, vai querer nos conduzir para posturas, comportamentos que Deus não aprova. Então, Ananias e Safira, eles faziam parte da igreja. Eles estavam integrados na comunhão. Mas eles tinham um coração que estava ainda corrompido, que precisava ser trabalhado, que precisava ser tratado. A igreja de Jesus Cristo funciona exatamente desse jeito. Para aquele observador externo, que eu chamei aqui hipoteticamente de Chiquinho, isso era um aspecto negativo. Mas é exatamente assim que a igreja funciona. Ela é um local onde as pessoas chegam achando que elas são do bem. Achando que elas são pessoas corretas, porque elas são trabalhadoras, são honestas, mas no fundo, não é assim a realidade, porque Deus nos enxerga de uma outra maneira. E na igreja a gente vai aprender qual é a maneira como Deus nos enxerga. E Deus nos enxerga de acordo com a realidade. Qual é a realidade? Todos, sem exceção, somos pecadores. Uma segunda situação que foi observada por esse homem, por este personagem, é que a igreja é um lugar onde os seus participantes podem ser atacados por forças satânicas. Ele percebeu que Ananias e Safira, este casal, eles sofreram uma influência demoníaca. O texto diz no versículo 3 do capítulo 5, mencionando a reprimenda de Pedro ao casal, o texto vai dizer assim: então disse Pedro, Ananias, porque encheu Satanás o teu coração, para que mentisses ao Espírito Santo de Deus. Então, o texto deixa bem claro que mesmo fazendo parte da igreja, esse casal, eles foram tentados por Satanás. Eles receberam uma influência diabólica. Uma influência maligna se aproximou deles. E, infelizmente, essa influência prevaleceu. Para este observador hipotético externo, isto parecia ser um aspecto negativo. Mas quando você olha pelo viés bíblico, você vai descobrir que mesmo os cristãos mais tementes a Deus, eles não estão isentos de serem tentados, de serem atacados pelas artimanhas de Satanás. Um dos maiores exemplos que você encontra acerca desta verdade na Bíblia é a situação que aconteceu com Jó. A Bíblia vai dizer que Jó era um homem temente a Deus. Em toda a região onde ele morava, não havia um homem tão temente a Deus quanto Jó. Lá no Antigo Testamento nós encontramos esta narrativa. Mas a Bíblia vai dizer também
que Satanás, ele investe contra a vida de Jó. E ele chega a levantar um argumento que serve de base para o seu ataque contra Jó e sua família, dizendo que Jó só era um homem temente a Deus porque ele era abençoado. E ele elabora, ele desenvolve a sua tese dizendo: olha Deus, se tu retiras a tua mão da vida dele, ele vai te rejeitar, ele vai te negar, ele vai virar as costas para ti. E a Bíblia diz que mediante a permissão divina, Satanás ataca a vida de Jó. E você conhece o relato, você conhece a história. Mas o que é que a gente percebe aqui, olhando para Ananias e Safira? É que este casal também, de acordo com o versículo 13, eles foram atacados por Satanás. Satanás influenciou os pensamentos, a conduta daquele casal. E eles foram vencidos. Eles cederam. Satanás conseguiu ludibriá-los. Queridos, quantas pessoas, mesmo integradas na igreja hoje, mesmo envolvidas com a igreja, mesmo na condição de membros da igreja, estão sendo tentados por Satanás. Satanás tem articulado contra as suas vidas, contra o casamento, contra os filhos, contra a família. Satanás, ele é muito astuto e ele prepara as suas ciladas para destruir a vida das pessoas, quebrando, afetando, alterando a sua comunhão com Deus. Assim como aconteceu com Ananias e Safira. Nós precisamos lembrar que ao longo da nossa caminhada cristã, ao longo da nossa caminhada como igreja aqui na terra, nós não estamos isentos dos ataques demoníacos. Por isso precisamos seguir a orientação bíblica que diz: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. E como resistimos? Com vida devocional efetiva, estudo da palavra de Deus, vida de oração, envolvimento com a igreja local, intimidade com Deus. É assim que nós resistimos ao diabo. Porém, não estaremos isentos dos seus ataques. Por isso, nós precisamos estar firmados no Senhor. Um terceiro aspecto observado por este homem, por este personagem fictício, é que a comunidade cristã era um lugar onde as contribuições financeiras não eram capazes de produzir exclusivismo, ou seja, distinção, superioridade, privilégios. E ele achava isso negativo. Por quê? Porque lá fora existe uma ideia equivocada de que se você tem dinheiro, então você consegue trazer para si, você consegue chamar para si uma distinção maior, um privilégio maior. Mas o texto mostra que este casal, mesmo tendo status social, mesmo tendo posses, mesmo tendo recursos financeiros, mesmo tendo propriedades, ainda assim eles não foram poupados do juízo divino. Ananias e Safira, mesmo tendo recursos financeiros, eles receberam a dura mão de Deus sobre a vida deles. Queridos, essa questão de contribuição financeira na igreja é algo muito sério. Nós estamos caminhando e chegamos a 10 anos de igreja. Não é possível fazermos igreja ao longo de 10 anos apenas com oração, apenas estudando a palavra de Deus, apenas compartilhando o evangelho com as pessoas. A obra de Deus, ela é feita também com investimento financeiro. A obra de Deus, ela acontece mediante a participação financeira daqueles que entendem a importância de investirmos nesse projeto. Nenhum missionário pode fazer a obra de Deus se ele não tiver pessoas que estejam apoiando ele. Nenhuma igreja pode avançar nos seus projetos se a sua membresia não estiver disposta a investir financeiramente. Deus não precisa do nosso dinheiro, porque Ele é dono de todas as coisas, do ouro e da prata, de todas as riquezas, diz a Bíblia.
mas Ele nos concede o privilégio de nós participarmos. Deus nos concede o privilégio de nós investirmos os nossos recursos financeiros na sua obra. Quando eu cheguei aqui nesta região, há mais de 10 anos, eu abri mão da minha carreira profissional para poder me dedicar ao ministério e à implantação desta igreja. Mas a minha esposa, que também participava, tinha uma atividade no serviço público, ela tentou, no primeiro momento, permanecer vinculada à sua atividade profissional. E ela tentou conseguir uma transferência para cá através de um instituto jurídico que chama remoção. Infelizmente não foi possível, ela não conseguiu. Infelizmente não, felizmente. Hoje, depois de tantos anos, eu posso dizer felizmente. Por quê? Porque em função, ou como consequência desse detalhe, nós ficamos, eu e ela, 4 anos, juntamente com nossos filhos, 4 anos, sem termos uma fonte de renda oficial, garantida. Nós não tínhamos. A igreja começou do zero. Não pudemos receber apoio de nenhuma igreja, inclusive a nossa igreja de origem, porque já havia um outro projeto na época que não permitia investimento financeiro aqui. E o pastor disse, olha, se você quiser ir, você vai, mas você vai ter que ir por meios próprios. Você aceita esse desafio? Eu digo, sim, pastor, eu aceito. E nós vemos assim mesmo. Mas ao longo desses 4 anos, o Senhor cuidou de nós. Nunca nós ficamos sem o alimento. Nós tivemos, inclusive, pessoas que vieram na porta da nossa casa deixar a cesta básica. Mas Deus nos supriu. Vendemos a nossa casa, pegamos os nossos recursos que tínhamos na cidade de origem, chegamos aqui, compramos a nossa casa, compramos um carrinho e ficamos sem pagar aluguel e sem andarmos a pé. Mas a gente precisava de sustento. Durante 4 anos, não existia igreja. A igreja começou do zero. E Deus cuidou de nós. A contribuição é algo muito importante. A maneira como você manifesta o seu zelo, o seu amor pela obra de Deus, não pode ser apenas em palavras. Muitas pessoas investiram nesta igreja. Pessoas de longe, pessoas que nunca estiveram aqui, investiram nesta obra. Eu lembro de um irmão, quando nós implantamos o nosso retiro com casais aqui, que é um projeto muito grande, para o tamanho desta igreja, é um projeto gigantesco, porque a nossa igreja é pequena, temos uma estrutura financeira limitada, então esse projeto para a nossa estrutura é um projeto gigantesco, principalmente no início, quando a igreja era menor, quando não havia recursos, quando não havia nada praticamente, onde as dificuldades eram próprias daquele início, do nascedouro. E nós tivemos um irmão que nem é daqui da nossa igreja, não é daqui desta região. E só esse irmão uma vez, enviou para nós uma oferta de R$5.000. Você imagina como Deus faz as coisas? Esse irmão é exemplo para mim de pessoas que não apenas abrem a sua boca para dizer que amam a obra de Deus. Palavras, o vento leva. Nós precisamos agir, nós precisamos meter a mão no bolso e investir na obra de Deus. Como é que você tem tratado esta situação tão importante, que nos concede um tão grande privilégio? O que você tem feito com seus recursos financeiros? Como você tem investido na obra de Deus com o seu dinheiro? A obra de Deus não pode avançar sem investimento financeiro. Nossa igreja é pequena e nós temos diante de nós muitos desafios. E nós precisamos de recursos financeiros, mas nós entendemos que a igreja, ela é um lugar onde você contribui, você investe, mas isso não dá para você nenhum direito à distinção, à superioridade, a privilégios. Por quê? Porque isso é mordomia, é Deus quem nos dá, é Deus quem coloca nas nossas mãos como resultado do nosso trabalho. Em uma atitude de gratidão, nós devemos louvar ao Senhor por tudo que chega às nossas mãos e, ao mesmo tempo, com uma atitude de responsabilidade, nós também devemos investir na sua obra. Que Deus possa estar levantando pessoas que sejam capazes de investir na obra de Deus, que tenham um coração aberto para investir na obra de Deus, na obra missionária, dentro das suas condições, dentro da sua realidade, mas faça isso, seja um instrumento na mão de Deus. A obra de Deus necessita. Uma outra coisa que foi observada
nessa situação específica envolvendo esse casal, Ananias e Safira, é que a igreja, ela tem um critério divino para a ordenação pastoral que parece incoerente. Esse observador externo, hipoteticamente chamado aqui de Arão Leviano Franciscoli, o tal do Chiquinho, ele percebeu que Deus chamou para o pastorado. Deus chamou para ser líder da igreja um homem de um passado terrivelmente vergonhoso. O apóstolo Pedro. Ele havia traído Jesus alguns dias atrás. Algumas semanas antes, alguns meses antes, ele havia traído Jesus. No momento em que Jesus mais precisou, como eu disse no outro culto, ele foi traído por Pedro. Pedro negou 3 vezes que conhecia Jesus. Então, para este observador, ele notou que o critério usado por Deus para a ordenação dos líderes, ordenação dos pastores, dos presbíteros da igreja, parecia ser algo incoerente. Como é que entre os cristãos Deus chama para servir numa posição de liderança um homem que tem um passado desse? Um homem que foi um covarde, que abandonou o seu líder no momento em que ele mais precisava de apoio. Como é que esse Deus faz isso? Ele achava incoerente. Ele achava que isso era um aspecto negativo da igreja. E como se não bastasse ainda, versículos 9 e versículo 10, dê uma olhada aí no seu texto. Versículos 9 e versículo 10 vai dizer assim: tornou-lhe então Pedro, ele está falando com Safira, a esposa de Ananias. Tornou-lhe então Pedro: por que entrastes em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Olha o que ele diz para ela. Eis aí a porta, olha o que ele fala para ela. Eis aí a porta, os pés do que sepultaram o teu marido. E eles também te levarão. No mesmo instante, ela caiu morta aos pés de Pedro. Esse tal de Chiquinho aqui, ele ficou olhando, observando a igreja, observando essa situação, e ele chegou à seguinte conclusão: isso aqui é um aspecto negativo, vou anotar aqui na minha agenda. Isso é um aspecto negativo. Deus usa um critério aproximadamente incoerente para ordenar os seus líderes, para ordenar o ministério pastoral. Esse homem, esse Pedro, ele foi um covarde, ele negou Jesus. E como se não bastasse ainda, ele ainda confirma uma maldição que Pedro lançou contra aquela mulher. Deus chama esse homem que havia negado Jesus para ser o líder da igreja. E para completar, ele ainda confirma uma palavra de morte que ele proferiu contra aquela mulher. Isso não tem sentido. Isso parece ser incoerente no meio da igreja. Isso é um aspecto negativo. Não é. Sabe por que não é? Porque a igreja é um lugar de pessoas imperfeitas. Porque a igreja é um lugar de pecadores que estão sendo tratados. E isso vale para todas as pessoas. Isso vale para todos os membros. Isso vale para a liderança do escalão mais elevado, até aquela pessoa que entrou na igreja recentemente. Esse padrão, ele alcança as lideranças mais comprometidas, as lideranças que têm tarefas mais exigentes, assim como qualquer outro membro da igreja local. A igreja de Jesus, ela é formada por ex-traidores. A igreja de Jesus é formada por ex-homens e mulheres que eram rebeldes contra Deus. A igreja de Jesus, ela é formada por pessoas que aos olhos humanos, não tinham condições, não poderiam exercer determinados papéis, determinadas tarefas. Mas Deus mostra, através desse projeto maravilhoso chamado igreja, que Ele conta com os doentes, Ele conta com os loucos,
Ele não conta com os sadios, aqueles que se acham melhores, aqueles que se acham sadios, aqueles que se acham sãos, aqueles que acham que Deus não tem muito a tratar com eles não, porque eles são gente boa. Esses aí, Deus não pode contar com eles. Sabe com quem Deus pode contar para a sua obra? Com os doentes, com aqueles que reconhecem a sua miséria, com aqueles que reconhecem o seu passado de rebelião e pecaminosidade contra o Deus vivo. É com esses que Deus pode contar, quando eles se arrependem, assim como aconteceu com o apóstolo Pedro. É com esse tipo de pecador que Deus pode contar, é com esse tipo de gente, homens e mulheres, que Deus pode contar para fazer a sua obra. E aqueles que são sadios, entre aspas, e aqueles que se consideram bons, entre aspas, com esses aí, Deus não pode contar. Esses aí estão fora, estão longe do propósito de Deus. Por isso eles não estão na igreja. Porque a igreja é um lugar para pecadores que querem ser tratados por Deus. Uma outra observação que foi notada por este homem, um outro aspecto que ele considerou negativo, é que às vezes ficar muito à vontade na igreja pode resultar em funeral. Ananias e Safira, esse casal, eles já estavam integrados na igreja. Mas ficou provado que não dava para eles permanecerem na igreja do jeito que eles queriam. Eles tentaram mentir ao Espírito Santo de Deus. Eles apresentaram ali uma atitude hipócrita diante da igreja. O que foi que aconteceu? Eles foram punidos por Deus. Então esse observador, ele chegou à conclusão de que ficar muito à vontade na igreja pode não ser uma boa escolha, pode dar em funeral. Por quê? Porque com Deus não se brinca. Deus não é brinquedo. Então a igreja é um lugar onde qualquer tipo de pessoa pode chegar. A igreja é um lugar onde qualquer tipo de pecador será recebido, muito bem recebido. Não importa a sua condição, não importa o seu passado. Pedro, que se tornou líder da igreja, foi um traidor, negou Jesus 3 vezes, mas ele se tornou líder. A igreja é um lugar que recebe pecadores do jeito que eles chegam, do jeito que eles estão. Mas isso não significa que as pessoas vão ficar do mesmo jeito. Quando elas se arrependem dos seus pecados, Deus exige mudança de vida. Deus espera uma transformação genuína. E Deus vai estar trabalhando então, por via de consequência, todos os dias, na nossa vida, no nosso caráter, no nosso comportamento. Por quê? Porque somos imperfeitos. Então nós precisamos ser trabalhados, precisamos ser tratados por Deus em todos os dias, em todos os tempos, em todas as circunstâncias da nossa vida. Ninguém está completamente perfeito, ninguém está completamente tratado. Deus sempre tem algo a mais para acrescentar na nossa vida. Não podemos ficar na igreja de qualquer jeito. Quando não levamos a sério as coisas de Deus, pode dar em funeral, porque a igreja é do Senhor. A igreja é do Senhor, e Ele trata a igreja como lhe apraz, como lhe convém, porque Ele é o cabeça da igreja. Ele morreu pela igreja, Ele derramou seu sangue pela sua igreja. Para encerrar esta reflexão, esta mensagem, eu queria dizer para você que este observador, hipoteticamente criado aqui para ilustrar este sermão, ele estava completamente ignorado. Ele estava completamente equivocado. Ele estava completamente errado. Por quê? Porque não havia aspectos negativos. Quando o observador externo, que não entendeu ainda o evangelho, ele olha para a igreja, é possível ele considerar esses itens que eu mencionei hoje aqui como aspectos negativos. Mas a grande verdade, queridos, inclusive esta situação envolvendo Ananias e Safira e a morte deles, é um exemplo de Deus trazendo um alerta para o seu povo. É um exemplo de Deus se comunicando com a sua igreja. Através dessa situação, versículo 11 vai nos revelar, versículo 11 do capítulo 5, do texto que eu li, vai nos revelar que houve um grande temor. O modo e a maneira como Deus tratou aquela situação produziu temor. Gerou temor a toda a comunidade cristã e a todas aquelas pessoas que ouviram falar do que tinha acontecido no meio da igreja. Produziu temor.
Em outras palavras, produziu despertamento. Despertamento espiritual. Não são aspectos negativos. Nós precisamos olhar pelo viés bíblico. Nós precisamos olhar pelo ângulo correto, pela ótica bíblica. E precisamos perceber o cuidado que Deus tem com a sua igreja. Estamos fazendo 10 anos de igreja. Nosso 10º aniversário. Outros anos estão por vir, se assim for da vontade do Senhor. Como é que nós vamos reagir diante do padrão bíblico para a nossa igreja, para a nossa comunidade? Como é que eu e você temos reagido às mensagens de despertamento, às mensagens de alerta, às mensagens de instrução, de exortação, que o Senhor Deus tem compartilhado conosco através da sua palavra? Como temos lidado com isso? Que Deus possa guardar no nosso coração esta palavra e que nós possamos seguir em frente, mas conscientes de que a igreja, ela é obra e projeto de Deus e nós precisamos levá-la a sério. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família e que o Senhor nos dê graça para que possamos corresponder da maneira adequada aos preceitos do Senhor para a sua igreja. E a maneira adequada é a maneira bíblica. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós louvamos o Teu nome, te agradecemos por esta palavra, te agradecemos por estes ensinamentos e te pedimos que a Tua palavra